Torcedores, calma. Eu acho que essa frase nunca fez tanto sentido para a nação santista do que nesse momento. E você precisa ter calma para você poder se inscrever aqui no Muito Santos, ajudar a crescer e fortalecer o canal, porque agora quem dá bola é o Muito Santos. E caso você não esteja calmo, esteja eufórico com a notícia de hoje, também se inscreve, também deixa seu like, também acompanha o canal. Bom, como está no título, né? Torcedores, calma. E é claro, evidentemente, que estou falando sobre a grande notícia do dia. Cancelei vídeos para hoje para falar sobre isso, que é a notícia de que o Santos estaria negociando com o Qatar Sports Investment. Para começar, né, eu não tô pondo em xeque a informação do Gilfrida, tá? Do Bruno Gilfrida, jornalista do GE. Não estou colocando nada em xeque, até porque não só ele noticiou, como o Le Parisien também, por exemplo. O que eu vou dar aqui são pontos de vista que para nos fazer segurar a emoção neste momento. Porque eu não quero ver ninguém frustrado e nem eu quero me frustrar. Embora, claro, a gente torça para que de alguma forma a situação financeira do Santos melhore. Mesmo que tenha pessoas que sejam contra a SAF e pessoas que são a favor. Eu, por exemplo, já tive uma opinião formada, hoje já não tenho tanto assim. E aí a gente vai dissertar sobre isso no vídeo. Bom, vamos começar pela pergunta principal, né? Qual é o interesse do QSI nesse processo todo, né, de compra do Santos, né, o investimento no Santos? Claro, a gente está colocando aí uma situação que não acertou ainda e que pode não acontecer, porém pode, né? Tem esses dois viés. E se acontecer, qual que é o interesse da Qatar Sports Investment no Santos? Seria jogadores jovens, para eles terem uma prioridade para ir no Paris Saint-Germain, antes de Real Madrid e Barcelona, por exemplo? Terem, de repente, desconto, né? Sei lá, a cada jogador que o Santos forma, eles têm 30% de desconto, 40%, 50%, ou uma prioridade, enfim. Qual o interesse da Qatar Sports Investment no Santos, especificamente? Tem um outro ponto que muita gente está tocando nesse assunto, e que, claro, tem que tocar porque é uma realidade, acontece, né? Que é a melhora da imagem do país por meio do futebol. A gente sabe que o Qatar tem questões geopolíticas ali, questões sociais muito expressivas no sentido ruim, e que eles tentam melhorar através de investimentos no futebol. Então, quando o Qatar compra o Paris Saint-Germain, além de ser um brinquedo pro dono do Qatar, pro Qatar, é claro também uma forma de melhorar a visão que o mundo tem sobre aquele país por conta dessas questões geopolíticas e sociais. E seria esse o interesse no Santos? Eu acho que não. Por quê? Porque no Brasil ele não precisa fazer isso. Não no Santos especificamente, né? Porque quando a gente vê um grupo muito milionário comprando um clube, como é o caso do Paris Saint-Germain, Manchester City, enfim, eles comprando um clube na Europa, eles já conseguem afetar o Brasil. Não precisa nem necessariamente comprar um clube brasileiro, né? Por exemplo, é só ver a força de marca que o Paris Saint-Germain tem hoje, que o Manchester City tem hoje, que talvez se fosse no início da década de 2000 ali, nem teria, né? Quando o Ronaldinho e o Raí jogaram lá, por exemplo, não tinha esse apelo todo. O Manchester City, quando teve o Robinho, ainda estava dando os primeiros passos nesse sentido. Eles tiveram um jogo no ataque, né? E nessa época não tinham esse apelo. Chegaram a ter Tevez, o Agüero ficou lá por muito tempo, e só depois que eles foram criando essa grife, né? Antes não tinha tanto, né, essa grife. O grande Manchester, que até hoje, inclusive, era o United. Então, quando eles compram, claro, não é o Manchester City não é do grupo do Qatar, nem de nenhum país ali do Golfo Pérsico, porém, melhora, querendo ou não, a visão do clube e a visão do City Group, né. A questão do Qatar Sports Investment é a mesma coisa. Claro, com o pesar das situações geopolíticas e sociais que acontecem no país do Golfo Pérsico, que eles tentam melhorar com a imagem no futebol, e aí trazendo jogadores de renome, e enfim. O terceiro, porém, a mesma matéria dá conta de que eles querem, né, ser como o Citigroup, né, ter um conglomerado de clubes ao redor do mundo. De novo, qual o interesse nisso?
melhorar a imagem? Acredito que não, porque se você investe no Paris Saint-Germain, você já tem isso. Talvez seja um projeto a longo prazo de ter jogadores de qualidade do mundo todo no Paris Saint-Germain, em outras vias, né? De repente formando do jeito que eles querem, através de investimentos não só financeiros, mas como de profissionais no clube, enfim, de outras questões que eles podem no condicional, estar montando todo um cronograma para que se invista em clubes aqui. E se a gente fala de categoria de base, a gente fala, claro, do Santos, né? E quando a gente fala de categoria de base, de Santos, de Paris Saint-Germain, a gente lembra do Neymar, né? Neymar Júnior. E quem está intermediando isso, ou teria intermediado, segundo o Bruno Gilfrida, é o senhor Neymar, né? O pai do Neymar Júnior. E aí, qual o interesse? Meu vídeo vai sempre girar em torno disso, né? Qual que é o interesse? Qual seria o interesse do Neymar pai nessa situação toda? Ser uma espécie de CEO do Santos, né? De CEO do Santos pro Qatar Sports Investment? Seria o Neymar ser o dono do Santos? Tem toda essa vertente, né? Eu acredito que o Neymar, por ser mais familiarizado com o Brasil, ter essa ligação tão forte assim, eu acredito que seria muito provável que o Neymar pai atuasse como um grande CEO do Santos, né? O Neymar, que é empresário, enfim, tem várias empresas, ele, imagino eu, que seria um grande atuante nesse sentido. Tanto que já estreitou laços com o Santos, trouxe patrocínios para o Santos. Querendo ou não, ele já faz ali, já tá com um pezinho ali. Então nada me surpreenderia se ele de repente virasse um CEO do Santos, né? Do Qatar, né? No Santos. E aí, de repente, quem sabe não rola uma volta do Neymar já nesse sentido, né? De repente, uma ajuda do Paris Saint-Germain, né? Do Qatar Sports Investment, em trazer o Neymar para o Santos de novo, já como um grande presente de boas-vindas, né? Quem sabe isso não acontece. Quem sabe o Santos não ceda a porcentagem de uma SAF, que aí seria um valor eterno, né, para o Paris Saint-Germain, ou pelo menos até onde eles quiserem manter, em troca de uma vinda do Neymar. É uma possibilidade, né? Você cederia a porcentagem do Santos, dos investimentos do Santos, das ações do Santos, para trazer o Neymar de volta? Fica aí uma sugestão, uma dúvida, né? Uma possibilidade, melhor dizendo. E a gente vale lembrar que SAF não é questão de. Não é sinônimo, né? De sucesso. A gente tem o Vasco, que está na zona de rebaixamento e com salários atrasados, sendo SAF, uma SAF de americanos, né? Que tem times ao redor do mundo, né? Tem o Girona, enfim, tem vários outros times. O da Itália, inclusive, caiu de divisão. Então você tem o Vasco, que tem donos americanos que estão devendo salário lá, que o time está na zona de rebaixamento, mesmo tendo feito algumas contratações, até acho que a questão do Vasco na zona de rebaixamento é mais esportiva do que administrativa. Você tem o Cruzeiro, que está mediano, né? Claro, tem um outro perfil de SAF, né? São 3 perfis de SAF diferentes do que a gente vai citar aqui. E o do Cruzeiro, que é do Ronaldo, né? É mais na questão de recuperar de fato o Cruzeiro, né? Deixar ele autossustentável, coisa que a 777 e o próximo que eu vou falar estão fazendo por meio de injeção de dinheiro. O Cruzeiro está fazendo mais ou menos o que o Flamengo fez. Só que o Cruzeiro ele está fazendo por meio de SAF, já que aparentemente ninguém conseguiria fazer isso de forma convencional, para não dizer outra palavra. E aí o terceiro exemplo, claro, é o do líder brasileiro, o Botafogo, que é comandado pelo John Textor, né? O John Textor que ainda tem outros clubes aí na Europa. Tem o Molenbeek, que acabou de subir para a primeira divisão. Você tem o Crystal Palace na primeira divisão, na Premier League. O Crystal Palace é do Textor. E o Lyon, que é adversário do Paris Saint-Germain, que também pertence ao Textor e está na primeira divisão. Ou seja, o Paris Saint-Germain, né, o Qatar Sports Investment, pode ser duplamente adversário do Textor, né, no Brasil e na França. E aí a gente vai para um outro ponto, né? Se acontecer esse projeto de SAF, né, muitos clubes colocam investimentos mínimos, né? Beleza, você vai ter a SAF, mas você tem que obrigatoriamente construir um CT, ou você tem que obrigatoriamente destinar X quantia para contratação anualmente, ou você tem que destinar X quantia para reformar o estádio.
seria interessante, se rolar, né, o Santos colocar algum tipo de cláusula assim. Claro, a gente está tudo, né, foi a primeira notícia, né, sobre esse assunto, então tem muito ainda para render, tem muita coisa pela frente para poder acontecer, né, não tem nada acertado, não tem nada próximo. Segundo a matéria, né, o Gilfrida escreveu que a QSI já teria pedido relatórios do Santos, né, os balanços financeiros do Santos. Lembrando que assim, o Santos não tem uma dívida muito grande, né? Qualquer milionário, bilionário que fosse investir no Santos teria uma facilidade nesse sentido, porque a dívida do Santos não é grande. O problema é que o Santos também não arrecada muito, né? E as suas arrecadações estão atreladas à venda de jogadores, né? O seu estádio é um estádio pequeno que não oferta, por enquanto, grandes possibilidades de investimento, de arrecadação. Então fica muito condicionado a venda de jogadores até que algumas questões financeiras sejam saneadas, né, das dívidas e que o Santos se torne mais rentável. Por enquanto o Santos ele é fazendo ali sendo bem generoso, ele é equivalente, né? Ele consegue pagar o que ele gasta, apesar de recentemente ter tido alguns superávites, superávit mínimo, claro, mas você vê sim que tem uma redução de dívida. O presidente, lembrando, que disse que em setembro a dívida iria chegar em 277 milhões. Estaremos atentos se em setembro vai chegar a isso mesmo. E aí, se acontecer, claro, seria uma boa notícia, né? O Santos teria um aporte aí que para europeu e americano não é grande coisa, mas que para nós seria o suficiente para sanar as nossas dívidas e ser um time sustentável e eles poderem investir e ter os retornos esportivos e financeiros que quiserem. Mas pode ser só uma questão de patrocínio, como é, por exemplo, a Crefisa no Palmeiras, né? Eles agem, claro, como uma SAF na prática, porém eles emprestam dinheiro, né? Dão dinheiro para o Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras eles têm um patrocínio, né, de 80 milhões. Não é um patrocínio comum, né? Não é um patrocínio. Não, a camisa do Palmeiras não vale isso, mas não porque o Palmeiras não vale isso, né? É porque, por exemplo, o Flamengo recebe 40 milhões de patrocínio master e o Palmeiras recebe 80, né? Então é uma diferença muito grande que não condiz com a realidade. Mas a gente sabe que há outros interesses por trás disso e com a QSI pode ser a mesma coisa. Pode ser nesses moldes. O que para mim seria mais ideal do que uma SAF. Porém, a gente vale lembrar que em 2009, 2011, 2010, por essa faixa aí, a gente já teve promessas desse tipo. Vale lembrar que a gente teve, nas eleições dessa época, candidatos que prometeram a famosa TEISA, Terceira Estrela de Investimentos, né? Sociedade Anônima, que é a sigla, né? T, Terceira, E, Estrela, I de Investimentos, SA, TEISA, Sociedade Anônima, que prometeu aí, na época, 40 milhões, né, para investimentos, e que a gente sabe que nunca aconteceu, embora o Santos tenha gastado tanto quanto, né. Outro negócio nesse sentido, né, foi a DIS, né. Vamos lembrar que a DIS também foi uma empresa que atuou nesse sentido, porém o Santos fez um péssimo negócio com a DIS, né, e aí tá pagando até hoje por isso, tá em litígio até hoje, porque o Santos fez péssimos negócios com a DIS, se deu porcentagem de jogador, enfim, fez outros diversos negócios que rolam até hoje, inclusive do próprio Neymar, né? A DIS se sente lesada, né? Pelo Santos e pelo Neymar. Se eu não estou muito enganado, o dinheiro que ficou preso do Kaique de um fisco espanhol, mas que está atrelado a esse processo da DIS, se eu não estou enganado, se eu não estou viajando. E aí a gente tem essa vertente, né? A gente tem Crefisa e a gente tem TEISA, tem DIS, que foram prometidas em ano de eleição. Ano de eleição que, coincidentemente, ou não, é esse ano, no caso, né? O ano vigente. Esse ano tem eleição. Não estou dizendo que o Bruno Gilfrida tá falando isso, publicou isso com algum tipo de interesse nesse sentido. Claro que ele não tem nenhum sentido, não tem nenhum interesse, né, nisso. De novo, confio muito nas apurações do Bruno Gilfrida. Mas a questão é que podem estar prometendo esse tipo de coisa para melhorar a própria imagem da gestão do Rueda, né? Por exemplo, quando o vice-presidente falou, né, no caso, que o Santos estava negociando com o Cavani, a mídia se vê obrigada a noticiar.
mesmo sabendo que não é verdade, né? Mas como é uma fala do vice-presidente, precisou publicar. Claro, nesse caso teve apurações, nesse caso não teve só o Bruno Gilfrida que publicou, jornais franceses também. Porém, balões existem em todo mundo. De novo, não duvidando do Bruno Gilfrida, eu talvez duvide mais da capacidade do Santos em acertar negócios desse tipo, mas jamais da apuração jornalística do Bruno Gilfrida. Então, o recado desse primeiro vídeo, né, dessa primeira bomba, eu diria, né, desse primeiro grande contato, seria para que o torcedor tenha calma. Né? O Santos não ficou rico, talvez não fique mesmo se acertar, não significa que vai vir jogadores de renome internacional, né? Não, pode ser que o investimento mínimo aí do Paris Saint-Germain seja 10 milhões de euros por temporada, por exemplo. Pode ser que nem invistam isso. Tem muitas variantes aí, variáveis, que pode acontecer ainda, que nem sequer estão acertadas, né? A gente citou algumas coisas aqui que podem ser que se tornem alguma coisa, mas que podem também não virar nada. Pode ser que o Paris Saint-Germain, né, a Qatar Sports Investments, olhe o balanço do Santos e fala, não compensa. Pode ser que para eles compensem e eles comprem. Tem muita questão envolvida ainda. Tem muitas questões que eu gostaria que, se acontecesse, o Santos colocasse em cláusulas, por exemplo. Mas ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, né? Foi só, de novo, o primeiro contato que a gente teve com essa informação, com essa notícia. A notícia dá conta de que já estão em alguns meses nessa negociação. Se eles pediram mesmo o balanço do Santos, realmente, né, não foi uma coisa que aconteceu hoje, né, já provavelmente estão conversando há mais tempo. Com a Blaze, né, o Santos acertou recentemente, mas vale lembrar que eles negociavam desde dezembro do ano passado também, né, então parece que essas movimentações do senhor Neymar, com a gestão do Santos, né, têm sido realmente silenciosas, a gente só descobre quando estão em estágios avançados, e aí a gente vai ver como eles vão proceder com esse acordo, com esse provável acordo, né, com a Qatar Sports Investment e Santos. Tem gente que se importa da maneira que o dinheiro vem, tem gente que se importa de onde o dinheiro vem, e eu acho extremamente válido, eu sou uma das pessoas que sim. Mas tem gente que não liga e que só quer ver o Santos financeiramente estável e competitivo. Então a gente vai ver o que vai rolar ainda por baixo dessa ponte. Você pode deixar aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha do dinheiro do Qatar, enfim, de toda essa situação. Se você quer que o Santos vire SAF, se você quer que o Santos apenas tenha um acordo de patrocínio, como é com a Crefisa e o Palmeiras, e deixar a sua opinião num contexto geral. Tamo junto, Santista. É nóis.